Graça e paz, igreja. Amém? Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor e também ouvirmos o que Ele tem para ministrar aos nossos corações. O meu coração, Ele já ministrou, né? Já me corrigiu em algumas coisas. Nós estamos iniciando o ano, estamos com essa campanha, né, de orando e agradecendo por 2026, com base no Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de sorte que alcancemos um coração sábio. E eu penso que é muito bom a gente iniciar o ano ampliando um pouquinho o nosso autoconhecimento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a busca pelo autoconhecimento. E vocês me conhecem um pouquinho, é ou não é? E eu quero até pedir que vocês estejam, quando lembrarem da família do pastor Claudio Miro, lembre da esposa, né? Porque às vezes fala assim, pastor Claudio Miro, quem é a esposa? Ore pela esposa, inclua-nos nas suas orações. É muito bom receber oração, é ou não é? A palavra de Deus vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem dirá a igreja orando, né? Pelos o pastor, a família, enfim, nós carecemos das orações de todos, assim como nós também oramos no geral, sempre que lembramos de vocês. E vocês me conhecem um pouquinho. E se fosse para vocês falarem um pouquinho, quem é a irmã Simone? É esposa do pastor Claudio Miro, é mãe do Ismael e da Amanda, é a avó do Noah. Agora a minha nora Thaís, ela está gerando mais um netinho para mim. Então, glória a Deus por isso. Está vindo mais um netinho aí. O Noah foi promovido a irmão mais velho, isso é bênção de Deus. Mas eu tenho características, assim, mais particulares, que talvez só os mais próximos saibam, né? Só aqueles que convivem comigo é que conhecem. E, às vezes, a gente é pego de surpresa quando a gente precisa falar da gente, é ou não é? Fala um pouquinho sobre você. Sobre mim? Tem certeza? Aquelas entrevistas de emprego. Quem que já passou por aquelas entrevistas de emprego? Fale 3 qualidades suas, 3 defeitos seus. Fala, meu Deus, e agora? Né, Danilo? Danilo ali, que é colega na profissão, psicologia, tinha muito essas técnicas, né, para a pessoa se apresentar, falar sobre ela um pouco. E aí a gente dá uma travada, porque é sempre um desafio para qualquer pessoa o autoconhecimento. Nós vamos continuar nos conhecendo, nos surpreendendo, porque a gente vai mudando também, ainda mais nós que somos servos do Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando o nosso caráter, não é assim? A nossa personalidade, para a gente ir parecendo cada vez mais com o Senhor. Então, é um processo contínuo. E de acordo com a psicologia, nunca é bom a gente se comparar. A gente cai às vezes em comparação. A gente vê alguém e fala assim, eu queria, ou por que será que ela atingiu esse objetivo? Mas, amados, se comparar nunca é bom. Nunca vai ser algo bom, porque se comparar, eu vou me achar ou melhor que os outros, me levando assim à soberba, à altivez, ou eu me achar menos do que os outros, me levando então a um complexo de inferioridade, a comiseração, e isso não é agradável ao Senhor e também não faz bem para a gente. E a gente pode cair no erro de desconsiderar a nossa singularidade, quem o Senhor nos criou para ser, a nossa subjetividade, nós somos únicos. Vocês sabiam que não tem um DNA igual ao outro? Olha que coisa fantástica, quantas pessoas existem no mundo e não existe alguém igual ao outro. Somos seres únicos. Deus nos desenhou, cada um com os seus traços, tanto de aspectos físicos, quanto as características emocionais e subjetivas que nos compõem. Nós somos seres únicos, então a gente precisa valorizar a nossa singularidade, quem o Senhor nos fez para ser, porque Ele nos criou, sim, com propósitos bem definidos por Ele mesmo, para a glória dEle, amém? E é muito importante que a gente saiba dos nossos limites e também das nossas potencialidades, porque todos nós temos. Deus não foi injusto. Quando Ele colocou ali a fórmula, né, que tem aquele meme que fala da fórmula, colocou ali qualidades e também colocou aí alguns limites e até mesmo defeitos, e o Senhor sabe exatamente quais são os nossos defeitos. E a gente precisa apresentar isso ao Senhor para que Ele venha nos moldar e trabalhar em nós o caráter de Cristo, né? Nós não podemos jamais nos esconder do Senhor.
E é para isso nós vamos ler aí o texto de Salmo. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 139, eu até trouxe minha Bíblia, mas deixei ali, mas está anotadinho aqui. Salmo 139, nós vamos ler o verso 1 e 2, 16, 17, 23 e 24. Então, Salmo 139 é um salmo muito bonito, é um salmo que eu amo demais. E ele fala aí como o Senhor nos conhece, que não tem como fugir dele. Salmos 139, verso 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Verso 16: Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Se tem alguém que nos conhece perfeitamente, é Deus. Às vezes, a gente não se conhece muito bem, vamos nos surpreendendo, mas Deus nos conhece perfeitamente. E se queremos aumentar o nosso autoconhecimento, nós precisamos ir àquele que nos conhece tão bem, aquele que nos criou e que nos deixou até mesmo um manual de funcionamento, que é a Bíblia Sagrada. Ali nós podemos encontrar as respostas para as mais variadas questões da nossa alma, as nossas inquietações. Então, o Senhor é esse Deus que nos conhece. E o Salmo 139 é um salmo escrito pelo rei Davi, e ele traz na sua mensagem a onipotência, a onipresença, a onisciência desse Deus tão poderoso, Criador de todas as coisas, que nos gerou para adorarmos a Ele. O salmista, ele reconhece que Deus conhece cada um de nós na sua particularidade, e está presente em todos os lugares, e nos formou com um propósito grande e maravilhoso. Esse salmo nos ensina que não estamos sozinhos aqui. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, mas não estamos. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor varrem toda a terra. Ele sabe de tudo, Ele sabe tudo que nos acontece. E nós somos muito amados e conhecidos por esse Deus em cada detalhe da nossa vida. Então, esse salmo, ele nos convida a confiar em Deus e a vivermos em retidão diante dEle. Buscarmos viver em retidão diante de Deus. E se Davi, amados, olha só, Davi, que era o rei, o homem segundo o coração de Deus, ele fala: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algo que me reprova diante do Senhor, algo que te entristece. Se Davi faz esse tipo de oração, quem somos nós para não fazermos isso? Quem somos nós para não pedirmos para o Senhor nos sondar e ver se alguma coisa em nós precisa de mudança, precisa de melhoria, precisa de ser tratado pelo próprio Deus? Nós precisamos fazer esta oração constantemente, é ou não é? Amém? Vamos fazer sempre esta oração, citando essa passagem bíblica em nossas orações: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algo que te entristece e guia-me pelo caminho reto, o caminho eterno. Amém? Então, sempre teremos coisas a serem trabalhadas em nós, sempre. Precisamos fazer uma autoanálise e pedir que o Senhor nos ajude nesta busca de autoconhecimento, porque buscando autoconhecimento sozinhos, às vezes podemos cair no erro de passar batido alguma coisa que precisa ser trabalhada em nós, ou de acharmos que o mundo está contra nós e que a gente não tem que mudar não, né? Aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Isso não cabe a um cristão, porque a vida do cristão é como a luz do justo, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É assim que nós acreditamos, amém? Então, a gente sempre tem que colocar diante de Deus e pedir que Ele nos ajude nessa busca. Porque a gente precisa ser trabalhados pelo Espírito Santo em nossa personalidade e às vezes até mesmo em nosso caráter. Às vezes tem coisas que o Senhor precisa tirar de nós, práticas que não agradam ao Senhor. E eu não estou dizendo de pecados gritantes, às vezes são coisinhas pequenininhas que a gente tenta mascarar. Mas vamos compartilhar sobre isso nesta noite.
o Senhor, Ele nos mostra quem nós somos. E Ele nos mostra de diversas maneiras, de muitas maneiras. É uma infinitude de formas que o Senhor nos fala como nós devemos proceder, nos corrige. O Senhor é ilimitado na sua forma de agir. Mas eu quero falar em pelo menos 3 maneiras que o Senhor nos mostra quem nós somos. E a primeira maneira que Deus nos mostra é através de outras pessoas. Ele usa outras pessoas, às vezes, né? Nós podemos ampliar e muito o nosso autoconhecimento observando o que os outros falam sobre nós. Então, lá naquela entrevista de emprego, você pode até falar quem você é, e depois você pode receber um feedback de que observação fizeram a seu respeito. Na empresa, às vezes a gente recebe, né, aquele feedback falando, olha, pontuando algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas eu acho que as pessoas mais francas em relação a isso são os de dentro de casa. É ou não é? Principalmente quando os ânimos se afloram, né? E aí vem às vezes aquela fala, você é muito tananá. Lá em casa funciona mais ou menos assim. Vou aqui me expor. Mas lá em casa funciona mais ou menos assim. Eu tenho 2 filhos, né? Para quem não me conhece, os visitantes. Tenho 2 filhos, são casados já. Mas quando eles eram solteiros, então acontecia alguma coisa e vinha um e falava assim, mãe, você está se fazendo muito de, vamos supor aqui, de vítima. Eu falei, não estou não, vocês é que estão entendendo errado a situação. Aí vinha o outro filho e falava, mãe, realmente, você fica se dando uma de coitadinha. Não estou, não, vocês é que estão errados. Aí chega o esposo, meu cônjuge, o pastor Cláudio Miro, esse virá em minha defesa, certamente, né? Então, eu fico até animada, mas é engano meu? Ele fala, amor, esse seu comportamento realmente não está legal. Você realmente se coloca como vítima nas situações. Amados, vai adiantar eu ficar negando? Está todo mundo errado, então. Eu é que estou certa. É isso? Não. Se eu estou recebendo muito feedback sobre algum aspecto na minha vida, eu preciso ser sincera comigo. Eu preciso ser transparente comigo mesmo. Porque talvez eu ficar negando ali, o que está me faltando é me conhecer. É autoconhecimento. Então, eu preciso buscar esse autoconhecimento. E sim, as pessoas, às vezes, são usadas por Deus para nos mostrar aquilo que nós precisamos mudar. Olha só, que interessante. Receber feedbacks nos ajudam, mas não é bom ficar ouvindo só que a gente tem defeito, né? Só os nossos defeitos, apontando só os nossos defeitos, isso realmente é desagradável. Mas ficar negando também que a gente precisa melhorar em alguns aspectos não leva a lugar nenhum. E olha o que a Bíblia fala em Provérbios 27, versos 5 e 6. Provérbios 27, versos 5 e 6 diz assim, a repreensão franca é melhor que o amor escondido. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Uau! Se a Bíblia está falando que é assim, quem sou eu para dizer contra? Então, às vezes, um amigo nos corrigir, o cônjuge, os filhos, é o Senhor os usando. É bom, é para o nosso bem. É melhor do que um inimigo que fica dando beijo, mas às vezes não quer o nosso bem. Só que também a verdade é que nem sempre o que as pessoas falam, a gente pode levar para o coração e dizer, é isso, eu sou isso mesmo. Não sei se vocês já passaram, certamente que sim, alguma palavra que você ouviu, às vezes até mesmo lá na infância. Por exemplo, vou usar aqui uma palavra pesada, mas que não é fora da realidade. Você é um burro, uma burra. E aí você internaliza aquilo ali e fala, é isso mesmo, eu não consigo aprender, eu sou isso. Cuidado, Deus jamais usaria alguém para te falar isso, dessa forma. Então, às vezes, é o quê? Setas do adversário, palavras que ficam ali ecoando na sua mente, querendo te travar, querendo roubar o teu potencial. Então, uma coisa é o feedback das pessoas que querem o teu bem, um amigo sincero que te dá a correção. Isso, sim, presta atenção, cuidado. Outra coisa são maledicências que foram te
lançada sobre você e que você guarda na sua mente e isso tem te paralisado. Então, essas coisas devem ser descartadas. E a segunda forma, então essa é a primeira forma que Deus pode usar as pessoas para ampliar o nosso autoconhecimento, nós nos conhecermos melhor. A segunda forma é através da nossa maneira de pensar. Nós podemos nos conhecer muito observando a nossa maneira de pensar. E eu fiquei encantada quando eu descobri que a ciência, mais especificamente a terapia cognitivo-comportamental, o que ela ensina já estava na Bíblia há muito tempo. Porque a Bíblia foi escrita muito antes dessa ciência surgir. Então, olha só o que diz em Provérbios 4, 23, na nova tradução na linguagem de hoje. As outras traduções dizem, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas na nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, fala assim, tenha cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É isso mesmo. A sua vida não é dirigida pelas circunstâncias, a sua vida não é dirigida pelo que os outros falam, a sua vida é dirigida pela interpretação que você faz das circunstâncias, pela forma de você pensar a respeito de algo. E a TCC, ela diz, a TCC é a terapia cognitivo-comportamental. Ela diz que eu penso, eu sinto, eu faço, eu ajo, eu me comporto. Então, conforme estiverem os meus pensamentos, eu vou sentir e eu vou agir. Então, imagine eu pensar só nos problemas, só naquilo que deu errado, nas coisas ruins. O que eu vou encher o meu coração? Preocupação, tristeza, desânimo. É isso que vai estar cheio o meu coração. E mais, eu vou falar, eu vou me comportar a partir disso. E falar é um comportamento verbal. E olha o que o próprio Jesus diz em Mateus 12, 34. Jesus diz, a boca fala o que está cheio, o coração. Então, de que está cheio o teu coração? Ah, Simone, não sei. Observe o que você anda falando. O que você fala? Você tem falado sobre os teus problemas? São reclamações que saem da boca? São maledicências? O que é que está saindo da nossa boca? Ou é a palavra de Deus? Ou é uma palavra de ânimo para aquele que está do nosso lado? Ou são palavras de bênção? Aquilo que a gente enche o nosso coração é que vai sair pela boca, porque falar é um comportamento verbal. Então, eu penso, eu sinto, eu faço, eu me comporto, eu ajo. Se eu quero mudar o meu comportamento, a primeira coisa que eu preciso mudar é a minha forma de pensar. Observar os meus pensamentos aumenta muito o meu autoconhecimento. Eu me conheço mais quando eu penso no que eu penso. E esse é um exercício que eu queria deixar para vocês praticarem a partir de hoje para sempre. Pense no que você pensa. Passe os seus pensamentos num crivo que eu vou mencionar agora, porque sabia que nem tudo o que a gente pensa é verdade? Tem isso também, né? Observar o que a gente pensa e passar no crivo da verdade. Porque, às vezes, a mente mente e a gente acredita. Vocês sabiam disso? Que a mente mente para a gente? E a gente cai nessas mentiras, nessas pegadinhas da nossa mente? É isso. Por exemplo, eu saí de casa meio insegura, porque eu vim com essa roupa, né, tal. E aí eu olho para alguém e a pessoa está me olhando para a minha roupa. E eu falo, eu sabia que eu não deveria ter vindo assim. Eu sabia que eu não deveria ter vindo vestida com essa roupa. É por isso que essa pessoa está me olhando. A pessoa não falou nada da roupa, mas eu já fiz uma leitura mental só do fato dela estar me olhando. Ou eu entro na igreja e tem duas pessoas conversando. E aí elas olham para mim e riem. E eu falo, que estão rindo de mim? Nunca mais vou falar com essa amadinha que fica rindo dos outros. Eu sei do que a pessoa está rindo? Não sei, às vezes foi coincidência, eu entrei na igreja, a pessoa riu, mas eu já faço também essa leitura, é uma distorção cognitiva, e uma vez que eu penso, eu acredito. Quantas vezes a gente se fecha para alguém ou para algumas situações por fazer uma leitura errada das situações, uma leitura errada do comportamento das pessoas.
Isso tem um nome, se chama distorção cognitiva. Então, não vale a pena eu ficar pensando coisas que me enchem de peso, coisas ruins. E o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar quanto a isso. Em Filipenses 4:8, ele nos dá um conselho muito bom. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, repita comigo, verdadeiro. Então, qual a primeira coisa que ele fala? Irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Então, nós não somos reféns do nosso pensamento. O pensamento vem de forma automática, aparece na nossa mente, sem a gente selecionar. Mas eu decido se eu continuo pensando aquilo, se eu continuo pensando mal do meu irmão, se eu continuo pensando no problema, se eu continuo pensando no que está dando errado, se eu continuo pensando no pecado, se eu continuo pensando na maledicência, ou se eu mudo, como o apóstolo Paulo está nos orientando, e começo a pensar no que é puro, no que é verdadeiro, no que é bom, no que é agradável. Porque é isso que vai sair da minha boca, irmão. A boca fala o que está cheio o coração. O que nós andamos falando. Nós precisamos encher a nossa mente e o nosso coração de coisas boas. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer é tudo que for verdadeiro, confirmando aí o que eu estava falando, que nem tudo que a gente pensa é verdade. Nós é que precisamos passar pelo crivo da verdade os nossos pensamentos. E obediência à palavra de Deus, colocar isso em prática, amém? Então eu costumo dizer, faça uma análise crítica dos seus pensamentos, sabe? Aquela análise assim, isso que eu estou pensando é bom? Isso que eu estou pensando é verdadeiro? Isso que eu estou pensando está dentro da realidade? Traga seu pensamento para a realidade, porque às vezes a gente está pensando em hipóteses, coisas que pode ser, possibilidades, e às vezes tem enchido o nosso coração, sabe de quê? De ansiedade. E a palavra de Deus vai dizer, não andeis ansiosos. O próprio Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é um treino que eu faço constantemente, tá, irmãos? Porque eu não vou dizer que eu sou isenta dessa tal ansiedade. É algo que a gente precisa praticar. Mas assim, isso é treinável, sabia? O nosso pensamento, o nosso cérebro é um órgão treinável. Isso é possível treinar. Treinar para você ter um pensamento mais dentro da palavra de Deus, que agrade a Deus, porque o Senhor, em Salmo 139, nós lemos que Ele faz o quê com os nossos pensamentos? Sonda os nossos pensamentos. Conhece de longe os nossos pensamentos. E olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 7, 21 e 23, ao 23. Pois do interior do homem, no seu coração, vêm os seus maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Deus sonda o nosso interior. Não é só o que a gente fala, não. Não é só o que a gente faz, não. O que a gente anda pensando? Porque a gente vai se comportar conforme o que a gente pensa. Da forma que a gente pensa. Então vamos pedir, assim como o salmista, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu interior. Sonda os meus pensamentos. Vê se há em mim algo que te desagrada. E guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos colocar em prática, pensando no que é verdadeiro, não caindo nas mentiras da mente, treinando a nossa mente para acreditar no que Deus diz a nosso respeito, porque essa é a terceira forma que Deus diz quem nós somos, e eu acho a melhor forma, né? Como Deus diz que nós somos? Através da Bíblia. Então, a primeira forma que Deus pode nos mostrar um pouquinho mais sobre quem nós somos, através das outras pessoas. Feedback de pessoas que nos amam e querem o nosso bem. Através também da nossa forma de pensar. O que nós andamos pensando diz de quem nós somos. E a terceira forma que Deus nos mostra quem nós somos é através da Bíblia. Através da Bíblia. Porque quem eu sou não é apenas o que as pessoas falam, porque isso é limitado. Quem eu sou não é apenas o que eu penso, porque isso também é limitado. E às vezes eu posso até cair nas mentiras da minha própria mente, me enganar, cair no auto-engano.
Mas Deus não erra. E Ele diz quem eu sou na sua palavra. Ele diz quem você é na sua palavra. Olha o que diz o Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aleluia! Quem nos conhece melhor do que tudo, senão esse Deus, que antes mesmo de nós virmos a existência, já sabia todos os nossos dias. Ele escreveu no seu livro os nossos dias. Ele nos conhece. Aleluia. E nenhum de nós veio nesta terra por acaso. Você não é obra do acaso. Eu não sou obra do acaso. Nós fomos desejados por Deus. Ele que nos trouxe à existência. Pensa, você sendo gerado no ventre da tua mãe. Um serzinho ali, sendo gerado, como diz o Salmo, no secreto. Que coisa maravilhosa, a geração de uma vida no ventre materno. E agora nós estamos aqui para adorar a Deus. Isso tudo é obra maravilhosa que o Senhor faz. E se tem uma palavra que eu amo demais e que fala exatamente quem nós somos à luz da Bíblia, é 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são. Vocês são. Nós somos. Quem? A geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia! É isso que a Bíblia diz que nós somos. E é provável, amados, que essa carta de 1 Pedro tenha sido redigida na comunidade judeu-cristã de Roma, pelos anos 64 a 67 depois de Cristo, na época do imperador Nero. Vocês lembram quem era o imperador Nero? Ele era meio doidão, não era? Então, é esse cara aí, que o Paulo escreve para esses amados que viviam nessa comunidade subjugada, esses cristãos que eram perseguidos, e esses irmãos que eram desfavoráveis, um povo simples, um povo sem muita expressão social. Então Pedro pega a sua caneta e começa a escrever: vocês são a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo exclusivo de Deus. Aleluia! Uma comunidade simples e quase sem expressão. É isso que Pedro diz que eles eram, e é isso que nós somos também, à luz da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! As circunstâncias da tua vida têm sido difíceis? Você está passando por situações difíceis e chega a questionar o seu valor? Não esqueça quem você é, à luz da palavra de Deus. É Ele quem sabe quem você é exatamente, o propósito que Ele te criou e colocou você nesta terra. Então a primeira coisa que Pedro vai dizer: vocês são a geração eleita. O que é uma geração eleita, né? A geração, segundo a carne, da vontade do homem, da vontade do varão, quando se une com uma mulher, gera o quê? Gera filhos. Filhos de quê? Da carne, filhos carnais. João 3,6 vai dizer sobre isso. Aquele que é nascido da carne é o quê? É carne. Mas essa geração eleita é proveniente da semente incorruptível que é a palavra de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, então aquele que é nascido do Espírito é Espírito, de João 3,6. E em João 1,12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos gerados pelo Espírito e somos filhos de Deus. Essa é a geração eleita, aqueles que foram gerados pelo Espírito de Deus. Aqui tem a geração eleita. Eu sou a geração eleita. Aleluia, aleluia, que privilégio. Então essa é a primeira coisa que nós somos, que a palavra de Deus diz que nós somos nesse texto: a geração eleita, gerados pelo Espírito. Gerados para ser filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus através de Cristo. E a segunda coisa que o texto vai falar: vocês são o sacerdócio real.
Sacerdócio real. No tempo do Antigo Testamento, os sacerdotes é que iam até a presença de Deus para oferecer sacrifício. Só eles é que eram intermediários entre o povo e Deus. Vocês lembram disso? Só eles poderiam chegar ali no Santo dos Santos. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz, esse padrão foi quebrado, foi rompido. Agora nós temos livre acesso a Deus através do sacrifício de Jesus. Podemos entrar na presença de Deus sem medo. Podemos ter acesso a Deus sem medo. E nós recebemos uma responsabilidade com isso, de realmente unir as pessoas a Deus novamente. Esse é o ministério que nos foi dado, esse é o ministério que foi dado à igreja, o ministério da reconciliação. Esse era o ministério dos sacerdotes do Antigo Testamento, reconciliar as pessoas com Deus, interceder pelas pessoas. Ele era um intermediário entre Deus e as pessoas, oferecendo o sacrifício. Agora, nós somos o sacerdócio real. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos unimos a Ele na obra sacerdotal de reconciliar as pessoas com Deus. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 ao 20, que diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 ao 20. O verso 19 diz assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Qual a mensagem que nos foi confiada? A mensagem de reconciliação. E olha que lindo o texto do versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Quem nós somos? Embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio, como se Ele estivesse clamando através de nós, os seus embaixadores, os seus sacerdotes. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Lhes suplicamos de insistência. Amados, Deus não abriu mão de nós, Ele insistiu conosco. Nós também não podemos abrir mão dos perdidos, daqueles que precisam fazer as pazes com Deus. Se reconciliar diz respeito a isso, fazer as pazes, voltar ao convívio novamente. Quantas pessoas estão no mundo sem ter convívio com o Pai, com o Criador, sem saber quem elas são, em busca de sentido, e nós somos o sacerdócio real. É como se Deus clamasse por nosso intermédio, falando, suplicando, reconcilie-se com Deus, suplicando, insistindo para que as pessoas se reconciliem com Deus. E é isso que nós devemos fazer enquanto sacerdócio real, fazer com que as pessoas voltem a ter convívio com o Pai Celestial através de Cristo, o Evangelho de Cristo, que salva, que transforma, que liberta e que nos reconcilia com Deus. Amém? Eu acho isso espetacular. Isso é maravilhoso demais para nós. E a terceira afirmação? A terceira afirmação: vocês são a nação santa. Então nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, e nós somos a nação santa. Aleluia! Quais os aspectos, as características de uma nação? Nós estivemos lá em Israel, né, em 2023, e era nítido a pessoa que era turista e a pessoa que era moradora de lá. A vestimenta era diferente, a linguagem era diferente, o costume era diferente, tudo era diferente. E nós somos diferentes. Nós temos uma língua diferente. Quem aqui fala em línguas? Quem tem o dom de línguas? Nós temos uma língua diferente. Além desta língua diferente, nós também temos um linguajar diferente. Nós falamos diferente do mundo, nós não usamos o mesmo vocabulário do mundo. Nós também não nos vestimos como o mundo se veste. Nossa vestimenta é diferente. O nosso hábito é diferente, o nosso costume é diferente. Sabe por quê? Porque nós não somos desta terra, nós somos peregrinos nesta terra, como diz 1 Pedro 2:11, nós somos peregrinos, nós não somos desta terra. Então a gente é diferente mesmo, porque nós somos parecidos com os moradores da Canaã celestial.
É de lá que nós pertencemos. Nós somos moradores do céu, aleluia. Nós somos a nação santa. Santo quer dizer separado, exclusivo, diferente. Nós somos separados, nós não somos iguais mesmo. Às vezes a gente fala, não, mas eu não gosto de ser diferente. Alguma coisa tem que ser diferente em nós, para que o mundo possa distinguir. Nós não somos agente secreto. Nós somos a nação santa, separada, diferente. Ou será que não tem diferença em nós? Será que tudo igual, briga igual, discute igual, xinga igual, blasfema igual, murmura igual, se veste igual? Não tem diferença nenhuma. Não, nós somos diferentes. Nós somos a nação santa. Amém? É isso que Deus diz que nós somos. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E o quarto, povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus, aleluia. Os crentes são separados do mundo a fim de pertencerem exclusivamente a Deus. Exclusivamente, exclusividade. Deus não reparte você com o mundo. Deus não reparte você com as obras da carne. Deus não reparte você com o diabo. Deus não reparte você com o pecado. A Valnice Milhomes, no livro que a gente usava para o discipulado, construindo e desconstruindo relacionamentos, ela falava sobre isso. Quando a gente passa a ser o povo exclusivo de Deus, a nação santa, o sacerdócio real, a gente deixa as coisas que faziam parte da nossa identidade lá fora. O relacionamento com o pecado, o relacionamento com o diabo, o relacionamento com o mundo e o relacionamento com a carne. E sabe o que eu acho interessante? Que às vezes a gente identifica quando é o diabo. Seu safado, você quer tirar minha paz, você quer tirar minha santidade? Às vezes a gente identifica o mundo, isso não me pertence, é do mundo, mas a gente tem dificuldade de quebrar o relacionamento com a carne. A gente não consegue fazer um jejum prolongado. A gente não consegue vencer hábitos da carne. A gente não consegue consagrar a nossa vida ao Senhor muitas vezes. Nós precisamos quebrar com o relacionamento com o diabo, com o mundo, com a carne, com o pecado. Amém? Porque nós somos exclusivos de Deus, o povo exclusivo de Deus. 2 Timóteo 2,19 diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Essa é a inscrição que está em nós. Efésios 1,13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, que é a garantia da nossa esperança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então nós não somos qualquer um, não. Aqui tem dono, bata aí no seu peito, aqui tem dono. Pertencemos ao Deus da glória, aleluia. E em breve ele vai vir para buscar-nos, para levar-nos para junto dele, como o Cláudio falou. Nós não sabemos quando a nossa senha será chamada, amados. A irmã Wanda estava aqui, ano passado, cultuando conosco, com o netinho dela, que hoje está com 10 meses. Em pouco tempo, o Senhor a recolheu. Essa madrugada ela partiu para estar com o Senhor. E nós não sabemos quem será a próxima senha. Nós precisamos estar preparados. Pertencemos exclusivamente ao Senhor. E aí, para nós concluirmos, nós podemos pensar, que coisa maravilhosa, quantos atributos maravilhosos o Senhor dá ao seu povo, quanta identidade forte. Mas sabe, Simone, eu não consigo me identificar. Às vezes eu acho que eu não mereço isso. Deixa eu te contar uma coisa. Nenhum de nós merece algo bom. Talvez isso te assuste. Nenhum de nós merece algo bom. Quando a gente pensa assim, eu mereço, ou eu não mereço isso, a gente precisa dar uma recapitulada na nossa vida e o que a palavra diz. Porque sabe o que a palavra diz? Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. É essa a nossa condição. Todos nós pecamos.
Estávamos afastados da glória de Deus. E aí, em Romanos 6:23 vai dizer, e o salário do pecado é a morte. É isso que nós merecíamos. Esse aí é o nosso pagamento, nosso salário, a morte. Mas o versículo não termina por aí. Ele tem uma vírgula e ele continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos salvos pela graça. É um favor imerecido, é um dom de Deus. É gratuito e é através do sacrifício de Jesus. Então, sempre que você pensar, eu mereço algo melhor, eu não mereço isso. Lembra, a gente não merece nada. O Senhor nos cuida, o Senhor nos provê, o Senhor nos cerca com o seu cuidado. E tudo que nós temos, nós devemos agradecer a Ele pelo seu cuidado. Amém? Então, está escrito na palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então não é porque nós merecemos. Esse amor de Deus é inexplicável. Você pode pensar, tá, mas eu não mereço o amor de Deus. Não merecemos mesmo. É inexplicável e é de graça. É porque Ele ama. Então não temos como pagar este amor. Não temos como pagar a salvação. Nada do que nós façamos pode nos fazer dignos. Pode nos fazer merecedores. É de graça. Ele nos ama de graça, Ele nos salva de graça. Efésios 2,6 diz, pois vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ainda ele continua dizendo, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então não é porque nós fazemos algo bom. E sim, a gente faz algo bom porque a gente é salvo, nascido em Cristo. E Ele, através da sua graça, faz com que a gente faça coisas boas. É pela graça. Pois essa é a maravilhosa graça, é a inexplicável graça. Tito 2,9 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o verso 12 de Tito 2 vai dizer assim, e ela, a graça, que é didática, ela nos ensina a renegarmos as paixões carnais e a vivermos de forma justa e piedosa na presente era. É a graça que nos ensina, é a graça que nos torna capazes de renegarmos as paixões carnais, de renegarmos o pecado, de renegarmos o mundo, de fugirmos do diabo. É pela graça. E se tem alguma área na sua vida que você não está conseguindo, clame ao Senhor pela graça. Fala, Senhor, me dá a tua graça, porque eu não consigo. Eu não consigo nem orar sem a tua graça, Senhor. A preguiça me vence. Eu não consigo jejuar sem a tua graça, Senhor. Eu não consigo vencer os meus desejos. Me dá a tua graça. Eu preciso da tua graça. Eu dependo da tua graça. Eu sou salvo pela graça. Clame ao Senhor, porque a graça está disponível. E não há nada que nós possamos fazer para que isso seja impedido também. Ela está jorrando sobre as nossas vidas. É a graça que nos torna capazes de praticarmos algo bom diante de Deus. Precisamos dela. Precisamos da graça. Então, Ele nos ama, não porque nós sejamos bons, mas porque Ele é bom. Deus é bom e por isso Ele nos ama, Ele nos salva, Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele derrama sobre nós a tua graça, porque Ele é bom. Nós não. Mas Ele é. E aí, pela sua bondade, Ele diz que nós somos a geração eleita, porque Ele é bom. Nós somos o sacerdócio real, porque Ele é bom. Nós somos a nação santa, porque Ele é bom. Nós somos o povo exclusivo de Deus, porque Ele é bom e a sua graça está derramada sobre todos os homens, trazendo salvação. Amém? Que coisa maravilhosa! Vamos nos colocar em pé? E aí, o que a gente faz com tudo isso? A gente simplesmente ora como o salmista. Salmo 139, os versos 23 e 24. O que diz lá? Salmo 139, 23 e 24. Os últimos versículos. Sonda-me, né? Sonda-me, Laurinha. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração.
prova-me, conhece as minhas inquietações. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe exatamente quem nós somos. O verso 24, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Que possamos fazer esta oração e permitir que o Senhor nos trate, nos molde, nos mostre quem nós somos, aquilo que nós precisamos mudar. Às vezes na fala de alguém que ama-nos e quer o nosso bem, a nossa melhora. Às vezes através do nosso pensamento, falando, opa, não pensa isso não. Muda a sua forma de pensar. O Espírito Santo traz isso à nossa mente, ao nosso coração. Ele é o nosso guia. Ele nos faz lembrar a verdade. Ele nos traz a santidade. A graça está disponível. E pela graça nós alcançamos essa identidade maravilhosa de quem nós somos, à luz da palavra de Deus. Filhos amados de Deus, com um propósito definido para Ele, para cumprir, para a glória do seu nome. Amém? Pastor Claudio Miro.